Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos aqui, reunidos, ainda que distantes geograficamente. Eu estou hoje gravando da minha casa, porque eu estou em isolamento, porque cheguei de São Paulo esses dias, então estou cumprindo a determinação aqui da nossa cidade de um isolamento de 7 dias. A partir da semana que vem, no domingo, nós transmitiremos o louvor e a palavra diretamente do nosso templo. Amém? E lembrando que não importa se você está onde você está, estejamos nós separados, cada um nas suas casas, mas o que nos une é o sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue de Jesus. E isso que é importante. Nós estamos agora num período de grandes provações, algo que nós, na nossa geração, poucos passaram da geração dos mais antigos, mas na nossa geração ninguém ainda passou por uma situação dessa forma de confinamento, né, onde nós temos que estar ali todos sem podermos trabalhar, sair dos nossos lares, mas nós sabemos que com certeza nós sairemos desses dias muito mais fortalecidos em Deus. Tudo depende de onde nós vamos colocar os nossos olhos, de onde nós vamos colocar a nossa fé, de onde nós iremos colocar o nosso coração. Eu tenho certeza que nós sairemos, que seremos provados, mas que sairemos aprovados por Deus. Esse cenário vai passar. É um cenário crítico e os nossos olhos estão em Deus e não estão nas circunstâncias. O mundo tem experimentado mudanças nos últimos séculos, nas últimas décadas, talvez nas últimas décadas, mudanças como nunca houve em outro tempo. E o mundo muda, está constantemente mudando, e agora eu creio que passaremos por uma outra mudança, talvez muito mais radical do que nós temos visto até então. E o mundo é assim, muda, mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O mundo, na semana passada, já não é mais o mesmo do que é hoje. Mas o plano de Deus para a sua vida, ele permanece o mesmo. Ele com certeza nos levará a águas de refrigério, a águas tranquilas, porque essa é a nossa confiança. Nós temos a confiança, nós temos a fé que vence o mundo. Nós não temos as respostas para as perguntas, para os questionamentos que acabam acontecendo, às vezes até mesmo dentro do nosso coração. Mas nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Essa é a certeza. E a palavra dele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado daqueles que têm colocado a confiança nele. E que você continue a pôr a confiança nele. Se você não estava colocando, agora é o momento. Porque nós não temos para onde ir, somente para os braços do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. E para que essa fé esteja no nosso coração dia a dia, nós precisamos estar bem alimentados, bem nutridos com a palavra de Deus. Então, alimente a sua mente, alimente seu coração, alimente com aquilo que lhe dá fé e esperança. Se alimente com a palavra de Deus. Não fique o dia todo vendo notícias na internet, assistindo o jornal o tempo todo. Separe um tempo para isso. Separe um tempo para você se atualizar. É importante que esteja atualizado. É importante que você esteja instruído. Mas não coloque a sua mente completamente nessas coisas. Porque será demais para a sua alma, para o seu coração. A palavra de Deus vai acabar faltando e é ela que deve estar habitando no nosso ser. É com ela que nós precisamos nos
nos encher. No demais, queridos, sejam construtivos. Pensem nas coisas que edifiquem, façam coisas que edifiquem, porque isso é o que nos manterá sadios, a nossa mente sadia, o nosso corpo sadio, a nossa alma sadio. Pensemos nas coisas que vão alimentar nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. E é isso que nós iremos fazer agora. Vamos abrir a palavra lá no livro de Jeremias, Velho Testamento, capítulo 24. Amém? Jeremias, capítulo 29. Uma palavra conhecida, uma palavra do Senhor, revelada por intermédio do seu profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versos 4 até o 14. Então a palavra do Senhor diz assim, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento em que nós podemos aprender do Senhor. Nós podemos cultuar o Senhor, ainda que distantes uns dos outros, Pai. Mas nós cremos que é por um tempo, e esse tempo vai passar, Pai. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos dê a sabedoria de entendermos e de aplicarmos a tua palavra à nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar do panorama bíblico em que o povo de Israel se encontrava neste momento. Eles estavam completamente fora da zona de conforto deles. Assim como nós estamos também fora da nossa zona de conforto, né? Porque estamos sendo limitados na nossa liberdade, ainda que seja para o nosso bem, mas nós estamos limitados. O povo de Israel, ele estava passando por um tempo de escravidão. Eles já tinham sido escravos outras vezes. Essa era a terceira
e última vez que eles eram levados como escravos, eles estavam na Babilônia. Antes eles já tinham sido escravizados pelo Egito, né, que foram, enfim, libertados por Moisés. Também foram escravos na Assíria e agora eles estavam na Babilônia. Tudo aquilo que eles lutaram e conquistaram, tudo aquilo que eles fizeram, tinham ficado para trás. Somente eles, seus familiares, alguns também tinham perdido seus familiares, mas pouca coisa eles carregavam nas mãos. Eles se sentiam vulneráveis. Mais uma vez, o povo escravo entregue aos seus inimigos. E olha só, a palavra que nós lemos foi a palavra que Deus entregou para eles. E hoje, o mundo todo, o mundo inteiro está vulnerável. Não somente você, não somente eu, não somente nós aqui da cidade, mas o mundo inteiro, pense nisso, todo o mundo está sob uma ameaça do mesmo mal. É estranho a gente acordar e não poder sair para trabalhar, não poder sair para estudar, não poder ir para uma academia, ir para o lago, para o parque, levar as crianças para a escola. É muito estranho não podermos fazer quase nada. É como se nós estivéssemos também presos em cativeiro. Então a nossa situação, ainda que diferente, em alguns aspectos, ela acaba sendo muito semelhante ao povo de Israel naquela época na Babilônia. Estamos sob a ameaça constante de sermos infectados. Nós não temos assim um reino inimigo que nos levou e que nos deixou ali preso sob a ameaça de morte, a espada. Mas nós temos um outro inimigo que constantemente nos ameaça. Nós corremos o risco de sermos infectados, de morrer, ou ainda que não morramos, que a gente infecte outras pessoas, pessoas a quem nós amamos e pessoas que talvez morrerão e que nós não poderemos nem mesmo nos despedir delas. Então o nosso quadro, ele é terrível. Assim como em alguns aspectos o daquele povo naquela época era também terrível. Mas são situações bem parecidas. Aqui caem as barreiras sociais, porque o vírus não faz distinção se é pobre, se é rico, qual que é a cor, qual que é a religião, quais foram os títulos ou diplomas conquistados. A questão é que nós somos muito, muito e muito frágeis. Eu pergunto, onde está a força dos homens? Onde está a força dos poderosos? Que um espirro tem o poder de matar. A arrogância, a prepotência dos homens estão sendo esfaceladas. Todo aquele que se exalta será humilhado, é o que a palavra diz. E nós temos visto muito disso nos dias, porque as pessoas veem que o que tem muitas vezes não é possível de se desfrutar. Onde estão as nações poderosas da terra? Estão todos sob o mesmo ataque, todas padecendo de um mesmo cativeiro. O que nós temos não nos garante nada. O que nos garante o sopro de vida é Deus. Somente Deus é a nossa garantia, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, e isso dura enquanto Ele quer, até onde Ele quer. Isso aceitamos nós ou não. O nosso momento é difícil, sim, é duro, é difícil, mas é um momento de termos experiências com Deus, termos experiências como nós jamais tivemos. Este é o momento oportuno. Eu gostaria de ler um versículo
lá em 1 Reis 8, de 37 a 39, para a gente ver como podemos já tomar posição movendo a mão de Deus sobre a terra, com oração e com adoração. Nós temos que ser intercessores neste momento. Nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra, não somos juízes, mas nós somos intercessores pelas nações, pelos povos, para que o nome do Senhor seja engrandecido neste momento. Veja só, 1 Reis capítulo 8, verso 37 a 39, diz assim: se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou de toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Veja só, o Senhor nos ouve. Quando nós nos voltamos em oração, em adoração ao nosso Deus, Ele ouve. Quando há peste, quando há praga, quando há fome, não importa a situação crítica que vivemos, nosso Deus é um Deus que nos acolhe, é um Deus que se preocupa conosco. Quando nós estamos sofrendo, Ele se preocupa e Ele volta os seus olhos para nós. É preciso que nós, como agentes do reino de Deus, estejamos posicionados em fazer a vontade dEle aqui. Eu gostaria agora, queridos, de dar algumas orientações que nós tiramos ali daquele texto que nós lemos, introdutório, de Jeremias 29, algumas orientações práticas para o tempo de crise, para o tempo de instabilidade. Amém? Nós vamos falar sobre aqueles versículos e vamos ver que lições nós podemos extrair daqueles versículos, tá bom? Se você quiser, deixe aberto aí em Jeremias 29, a partir do 4. Primeira lição que nós podemos tirar, ou orientação, é que nós devemos olhar para a crise sob a ótica divina. Nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, para que a gente possa ler a palavra, entender a palavra, e que nós possamos ver as situações que assolam a terra, ou essa situação agora, ou qualquer outra na qual nós nos encontremos, nós devemos olhar assim como Deus olha. Veja só, no verso 4, a palavra diz assim, de Jeremias 29, assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, é Deus falando, o Deus de Israel, a todos os exilados que Ele deportou, Ele mesmo permitiu que eles fossem cativos. Não foi o inimigo que fez um plano e triunfou sobre os planos de Deus, mas eles serem exilados fazia parte do plano de Deus. Então, Ele está dizendo, eu, Senhor, estou falando a todos os exilados que eu permiti que acontecessem. Então, é preciso distinguir algumas coisas. Primeiro, Deus não cria o mal. Alguém já disse que o mal é justamente a ausência de Deus. E Deus, Ele é a fonte de toda a graça, de toda a bondade, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito, vem de Deus. Mas no mundo, depois que houve o pecado de Adão e Eva, depois que o homem caiu, entrou no mundo, então, o mal. E esse mal vem nos perseguindo. E desgraças acontecem. E tudo isso, vírus, doenças, morte, tudo isso é resultado do pecado original. Mas um dia nós estaremos livres de tudo isso, no novo céu e na nova terra.
O Senhor permite que essas coisas aconteçam para que nós sejamos maduros, ou para que nós amadureçamos passando por essas coisas, e então irmos em sua direção. Então não é Deus que cria o mal, mas Ele permite o mal, muitas vezes, para que nós sejamos aperfeiçoados por sua graça e por seu amor. Sobretudo, Deus está no comando. Ele não perdeu o controle do mundo. O mundo está em suas mãos. Ele não perdeu, ele tem o comando, ele tem o controle, e o mundo vai mudar, como nós já dissemos. E não é apenas o mundo que precisa mudar, nós precisamos mudar, você precisa mudar. Que você não esteja nos próximos dias igual você estava antes dessa crise toda. Que você mude, que você aproveite isso para trazer benefícios de Deus para a sua vida. Que você faça de Deus o primeiro na sua vida, acima de todas as outras coisas. Acima do teu trabalho. Que você viu como muitos estão até sem trabalho nos dias de hoje. Você vê que a nossa vida não depende daquilo que nós achamos que nos dá segurança. A nossa segurança está em primeiro lugar nele. Então que ele seja o primeiro na sua vida, não importando a circunstância, não importando se está boa a situação, se está difícil a situação, mas importando que ele é o seu Deus. Porque quando nós adoramos, quando nós o louvamos, quando nós voltamos o nosso coração para ele, ele nos provê de todas as coisas. Eu gostaria de lembrar o profeta Abacuque, as palavras finais do seu livro, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 19. Olha só essa declaração de fé. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Olha a fé deste homem. Ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, uma desolação completa, total. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só que palavras. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus te criou para que você ande em lugares altos. Te criou para que você se alegre nele, para que a sua força venha dele. Então não importa a situação, o que me sustenta é Deus. Creia nisso, meu querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Segunda lição que nós podemos extrair está no versículo 5 e 6. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Queridos, família, o tema que estamos trabalhando neste ano. Família, cuide da sua família, cuide da sua casa. Olha só, mesmo neste momento de dificuldade para aquele povo, Deus falou, não fiquem olhando para a circunstância, lamentando o que está acontecendo. Mas olhem para frente, marchem, caminhem com fé, construam, estabeleçam-se, plantem, comam, casem-se, tenham filhos, é isso, queridos. Seja sábio, aproveite este tempo que você está tendo agora com a sua família. Aproveite para fortalecer a si próprio, mas sobretudo para fortalecer a sua família. Transforme esse momento de isolamento social numa oportunidade para que você possa se aproximar da sua família. Muitas vezes vínculos que estão desfeitos, vínculos quebrados, vínculos desgastados,
às vezes entre marido e esposa, esposa e marido, ou filhos. Aproveite este momento. Deus está dando essa oportunidade. Agarre essa oportunidade. Então aproveite esse momento para se aproximar da sua família e não para se isolar da sua família dentro da sua própria casa. Como muitas vezes nós vemos acontecer, é hora de você investir no seu casamento e não hora de você desistir do seu casamento. Agora, querendo ou não, marido e mulher, muito mais do que antes, terão que conviver juntos. Na maioria das famílias, com algumas exceções, mas este é o momento de investir no casamento, de orar, de buscar a Deus, de conversar, de buscar auxílio, de ler livros a respeito, de buscar instrução a respeito, buscar conselho a respeito, mas sobretudo de ter o seu coração, maridos, voltados para a sua esposa, amando a sua esposa. E você, esposa, amando o seu marido, respeitando e honrando ao seu marido. Assim, Deus entra no seu lar. Assim, Deus faz a transformação na sua casa. Proteja a sua família, proteja as crianças, proteja os seus pais, sogros, os avós, proteja os idosos. Alguns idosos que eu tenho observado ultimamente, eles agem assim. E você também já deve ter visto nos jornais, eles acham que são invencíveis, que já passaram por muita coisa, alguns já enfrentaram algumas gripes, alguns outros vírus no passado e acham que podem também passar muito bem por essa crise, sem que nada lhes aconteça. Então oriente os idosos, falem com eles. Então a gente tem de um lado esses que acham que nada pode atingi-los, e nós temos de um outro lado outros que não ligam se morrerem, outros que dizem assim, mas já tem muito velho mesmo neste mundo, o velho aí por aí tudo atrapalhando, é bom que morra mesmo uma boa parte deles, e isso partindo já de um idoso. Então nós precisamos dizer para uma pessoa assim que elas são importantes, que elas não estão atrapalhando, que elas já tiveram o tempo produtivo delas e que ainda tem, de uma forma diferente, muito a que acrescentar. Tem histórias para contar, tem experiências para ser compartilhadas. Ouça os idosos quando estiverem juntos. Se você tem os idosos na sua casa, na sua família, ouçam as experiências deles. Deixem eles contar as histórias. Eles precisam de atenção. Eles precisam ouvir que eles são importantes, que não são um estorvo, porque é o diabo que tem colocado isso na mente e no coração deles, para que eles achem que não valem nada. Mas eles valem, e eles valem muito. Eles valem o sangue precioso de Jesus Cristo. Terceira lição. Continue trabalhando para o bem da cidade onde você mora. Porque, afinal de contas, não existe mais nenhum lugar seguro no mundo. Muitas vezes a gente pensa em ir embora, vou para outro lugar, e muitas vezes é de Deus, outras vezes não é apenas pensamento, porque está difícil a coisa, a gente acha que a mudança geográfica vai mudar alguma coisa, e às vezes não muda nada. Porque o que tem que mudar, às vezes, está dentro de nós, é o nosso caráter, é o nosso posicionamento com Deus. Então, trabalhe para o bem do lugar onde você está. Olha só o que diz lá, Jeremias 29, verso 7. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Olha Deus de novo falando que foi Ele que deportou. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, você quer ficar bem no lugar, quer ir bem neste lugar, abençoe este lugar. Ore por este lugar. Não amaldiçoe este lugar, não amaldiçoe o povo, não amaldiçoe os governantes, mas ore, clame por este povo. Amém, queridos? Não desconstrua aquilo que você já construiu.
Mantenha aquilo que já existe para criar o novo sobre aquilo que nós já temos. Sonhe com coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. Grandes coisas acontecerão na sua família, creia. Grandes coisas acontecerá dentro de você. Acontecerá dentro de nós e por intermédio de nós. Deus te criou com um propósito e você não foi criado ao acaso. O mundo mudou, mas o propósito de Deus, criado por Deus para a sua vida, não mudou. Então sonhe e espere em Deus. A quarta lição que nós podemos aprender. Abandone, se é que um dia você esteve com ela, a religiosidade e viva centrado em Jesus, porque é o que importa. Veja versos 8 e 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar por profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir, ou falam aquilo que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, Deus falando. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, queridos, abasteça o seu coração com o ensino de Jesus Cristo e não com ensinos humanos. Fique na simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho, do amor, do perdão, da paz, da humildade, do serviço, da adoração. Às vezes as pessoas querem coisas grandiosas. Ó Senhor, revela-te a mim coisas grandes e ocultas que só o Senhor sabe. Mas e o básico, queridos? E o básico? E o Sermão do Monte, lá em Mateus, de 5 a 8. Coisas simples e coisas básicas. Se você não tem cumprido, como que você vai fazer com coisas grandes e ocultas? Isso vai fazer mal para a sua alma, vai fazer mal para o seu coração, vai trazer arrogância. E eu digo isso porque, infelizmente, muitos que eram homens e mulheres de Deus no início têm se desviado, porque têm deixado a simplicidade de Cristo, dos ensinos de Cristo, e têm corrido atrás de fábulas, de coisas, porque querem aparecer como aqueles que conhecem muito mais, como aqueles que são eruditos no conhecimento, mas apenas no conhecimento, e deixam as práticas menores de lado, porque não se contentam com a simplicidade do Evangelho e acabam sendo engolidos por sua própria incoerência. Em momentos de crise como esse que estamos vivendo, se levantam falsos profetas, falsos mestres, religiosos. Cuidado com aquilo que você vê na internet. Porque se hoje nós já temos um mundo de coisas, já temos um mundo de heresias na internet, agora muito mais aparecerão. Então cuidado. Existem homens de Deus na internet. Existem homens de confiança na internet. Se de repente você tem dúvidas, pode perguntar a mim ou pessoas que você confia, que conhecem a palavra de Deus. Porque não podemos nos deixar enganar. Porque aquilo que está no nosso coração, muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir, é justamente isso que a gente vai ouvir de uma pessoa que não está sendo inspirada por Deus. Quando aquilo que nós queremos ouvir não vem de Deus, o diabo ele pode inspirar uma pessoa dita profeta para falar aquilo que vai fazer bem aos seus ouvidos. A palavra de Deus nos adverte aqui no Velho Testamento, onde estamos com Jeremias, nos adverte também no Novo Testamento. Então que nós sejamos prudentes com relação a isso. O momento não é agora e nem nunca foi o momento de estarmos buscando palavras em vários lugares.
É o momento de buscarmos a palavra de Deus. Nós, cada um, buscar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Certo? Porque bebendo de fontes variadas, é justamente aí que você cairá numa grande armadilha de espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, eu respeito aqueles que pensam diferente, mas eu afirmo que não é falta de fé nós ficarmos em casa nesses dias. Não é falta de fé nós cultuarmos a Deus como nós estamos fazendo hoje, ainda que de maneira precária. Nós vamos melhorar o que nós temos feito de forma online, e ainda que não seja o ideal, aquilo que nós estamos habituados, aquilo que nós gostamos, é por um tempo. É por um tempo. Nós precisamos, por um tempo, nos acostumar a cultuarmos a Deus dessa forma. Mas não é falta de fé, queridos. Isso eu chamaria de responsabilidade social. Eu chamo isso para a sociedade, mas eu chamaria de cuidado pastoral, cuidado com o rebanho. Orei ao Senhor e tomei essa decisão de cancelarmos as atividades no templo, quando muitos ainda estavam falando que iriam manter aberto. E o momento já era para ter sido fechado, porque a coisa estava muito séria. Como eu disse antes, eu estava em São Paulo naqueles dias, no início da semana, e estava muito sério. O meu contato ali era diariamente com 2 a 3 pessoas. Então eu fiquei num lugar isolado. Lá eu já fiquei em isolamento social. Então eu já me precavi. Graças a Deus, cheguei bem, vim de avião, usando máscara. Muitos ali no voo, a grande maioria no voo e no aeroporto também de máscara, se precavendo. Então, não tenho tido nos últimos dias nenhum dos sintomas desse coronavírus. Então, estou bem tranquilo, mas nós já estávamos ali contemplando um cenário e vendo coisas que iriam se espalhar. Então, para que não chegue aqui o que já está acontecendo em São Paulo, que no Brasil, onde tem o maior número de mortes, então nós precisamos nos restringir neste momento. E eu penso assim, quando disseram, no máximo 50 pessoas, ou no mínimo 20 pessoas, na minha cabeça eu já pensei, não, ainda que seja 10 pessoas, ainda que sejam os nossos grupos, ainda que sejam os grupos que tem ali, no máximo 10, 12 pessoas, o maior grupo, que é o de casais, mas eu pensei, se uma pessoa estiver contaminada, ela vai contaminar outras. E essas outras contaminadas, cada uma vai levar para suas famílias. Então pensa só, um grupo de 5 pessoas. Se as 5 forem contaminadas, nós teremos 5 famílias contaminadas. Então a conta que eu fiz não era que 20 pessoas poderiam estar no recinto, não. A gente teria que já parar com as atividades de reunião. Esse cuidado nós teríamos que ter. Então, por isso eu mandei o comunicado. Também estava muito corrido em região que às vezes sinal celular não pegava. Foi bem corrido aqueles dias, mas era o que tinha que ser comunicado. Eu louvo a Deus por sua vida, por você que entendeu o nosso cuidado, quando ainda a coisa não estava tão assídua, essa realidade aqui na nossa cidade. Então, queridos, nós cremos, tá? Isso é fé. Fé de que Deus nos sustentará, fé de que Deus nos manterá, nos suprirá, ainda que estejamos sem nos reunir fisicamente. Eu me lembro que na época do pastor Marcos, nós já conversávamos muitas vezes sobre os tempos vindouros, perseguição aos cristãos ou coisa assim. Neste momento não é exatamente uma perseguição somente aos cristãos, mas nós falávamos de um tempo em que os templos teriam que ser fechados. E esses dias eu comentei no culto que haveria um dia que templos
seriam fechados, pastores presos ou mortos. Então o povo teria que se reunir nas casas. Então, quando conversava com o pastor Marcão, era essa a ideia que nós tínhamos de fortalecer os grupos nos lares. Por isso a gente constantemente batia na tecla: participe do grupo, esteja em grupo, para que a igreja não fique somente voltada para o templo, achando que o templo é o único lugar de adoração. Não é isso. O templo é um lugar onde nós nos reunimos para adorarmos juntos. Mas se não pudermos irmos lá, nós nos reuniríamos nos lares. Esse era o nosso pensamento. O que veio acontecer agora é que nem nos lares nós podemos nos reunir. Mas, por um lado, você tem a sua família. E você pode se reunir com a sua família. Você que já sabe como funciona o grupo. Você que já está aprendendo as lições conosco. Você pode aplicar essas lições à sua família. Você pode estudar com todos na sua casa. Amém, queridos? Então, a intenção é essa, é fazer com que cada lar seja uma igreja. Porque na realidade a igreja somos nós, juntos, ou então um pedacinho de nós. Nós formamos a igreja de Cristo. Amém? O seu grupo, a sua família, você já sabe como fazer. Essa crise vai passar um dia e a nossa família, a nossa casa, sairá fortalecida. Amém? Quinta lição que nós podemos extrair. Quinta e última lição, queridos. Abra o seu coração para Deus, para uma revolução na sua vida espiritual. Não se contente em ser o mesmo. Tudo está mudando. Mude você também. Nos versículos 10 até 14, olha só o que o Senhor nos diz. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, naqueles dias são os dias de hoje. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aleluia. Queridos, este é um momento de transformação. Transformação é a palavra. O Senhor quer nos transformar. E essa transformação não para. Você pode pensar, mas eu já fui transformado. Mas precisa ser mais e mais, até chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Cristo, que é a verdade. Nós não podemos sair dessa crise como nós entramos. Não podemos deixar de aprender com o Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar. Nós devemos sair maduros, transformados, encorajados, firmes na fé, com uma fé inabalável. Porque na realidade nós somos fracos, nós somos frágeis, como já falamos antes, né? Mas servimos a um Deus forte, um Deus que é força e poder, um Deus que é grande, um Deus que é perfeito em todos os seus caminhos. E o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Queridos, ainda que tudo estivesse ótimo nesse mundo, tudo perfeito, sua vida perfeita, sem Ele, você ainda estaria vulnerável. Só que você estaria vivendo uma ilusão de que coisas que estão ao seu redor te dão segurança. Mas a nossa segurança vem do Senhor. Amém, queridos? Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus.
busque a Deus, jejue, ore, se lamente, rasgue o seu coração, se arrependa, se humilhe, seja o seu coração contrito diante do Senhor. Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o coração. É isso que o Senhor te diz. O Senhor é bondoso, é amoroso, é paciente e Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a abençoar. Siga firme no caminho, querido. Seja firme e siga firme, porque o Senhor não nos abençoou, não nos abandonou. O Senhor quer nos abençoar. Amém? Seja firme, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor supra a sua vida em todos os aspectos, no nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, queridos, eu gostaria de dizer, como você já sabe, que a nossa fidelidade a Deus, a nossa adoração com os nossos dízimos e ofertas, elas não dependem de circunstâncias. Você já sabe disso, nós já temos ensinado essas coisas. A nossa fidelidade é independente das circunstâncias. Então, que você continue adorando ao Senhor, que você continue abençoando a obra do Senhor, com um coração generoso, com alegria no coração, não por constrangimento, não por barganha, porque essas coisas, você já sabe, Deus não abençoa esse tipo de coisa. Mas com alegria no coração, que você faça a sua contribuição, pode ser via depósito bancário, transferência bancária, você pode fazer nos grupos da igreja, nós estaremos postando ali banco, número de conta, essas coisas. Qualquer dúvida você pode procurar a gente e conversar, mas é importante que você se mantenha fiel. O Senhor busca aqueles que são fiéis a Ele, né? E que você seja firme em todos os aspectos, porque o Senhor será firme nessa situação, te livrando, te dando graça no nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, tá? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção a esses irmãos que me assistem, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor entre no lar de cada um e que a tua bênção esteja sobre eles, que a tua proteção esteja sobre eles, Pai, que o inimigo não possa tocá-los, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor dê a cada um sabedoria para viver nesses dias, nesse isolamento no qual nós estamos submetidos, Senhor, que o Senhor esteja dando a cada um saúde, prosperidade, que o Senhor esteja provendo, Senhor, porque o Senhor é aquele Deus que derramou o maná sobre o povo quando ele estava no deserto, Pai. Nós cremos que da mesma forma como o Senhor sempre sustentou o seu povo, da mesma forma o Senhor nos susterá. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que a tua bênção seja sobre cada um. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que a santa consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, querido, hoje e sempre. Deus te abençoe, tenha uma semana edificante na presença do Senhor e nós nos comunicaremos através das mídias e dos grupos da nossa igreja. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.